Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma aula aí, né? Da aula 2, referente ao nosso PET 3. Nossa temática da semana seria a reforma agrária. Bem, aqui tem um esquema onde mostra o pessoal do movimento social, né? Via do Trabalhador, MVT, né? Onde traz uma frase impactante, né? Onde eles querem terra para plantar e casa para morar. Essas seriam umas reivindicações dos que constam no direito de cada um, né? Bem, vamos falar da reforma agrária, vamos iniciar isso aí. Lembrando que a reforma agrária seria a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição de propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. Há divergências teóricas sobre o método a se seguir para a redistribuição da terra. Na história do Brasil, houve a proposta de reforma agrária, que sugere a redistribuição feita institucionalmente, além de vertentes que propõem uma revolução agrária, consistindo numa reforma feita pela força. Temos aqui alguns exemplos, né? Existem diversos exemplos de países que realizaram a reforma agrária dentro do jogo político institucional. Um desses exemplos que a gente pode citar seria a Itália, né? É um exemplo. No país composto, o imposto sobre as grandes latifúndios foi aumentado. Isso estimulou grandes proprietários a venderem suas terras a pequenos produtores, que recebiam empréstimos a baixos juros do governo italiano. Em outras experiências políticas, como o da República Popular da China, a revolução teve seu ensejo através da Revolução Agrária e posteriormente com a Guerra Civil de 20 anos. Neste cenário, a distribuição da terra se deu pela expropriação dos latifúndios feita pelo governo comunista na política conhecida como o Grande Salto Adiante. Outro cenário semelhante ocorreu na Revolução Soviética, no processo revolucionário em curso português e na Revolução Cubana, onde os latifúndios foram expropriados sem indenização. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra de Secessão em 1865, o Partido Republicano fez uma tentativa de reforma agrária no país que daria aos negros libertados terras com 40 acres e uma mula. Lembrando que esses são unidades de medida. Um efeito maior teve o Homestead Act em 1862, pelo qual todo cidadão podia receber 160 acres e, após produzir por 5 anos, conseguir a plena propriedade da chácara. Assim, 600 mil agricultores receberam 80 milhões de acres. Após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, estabeleceu-se a estratégia de ocupação nas terras abundantes, utilizando pouco mão de obra no local. Essa redistribuição no Brasil, pessoal, foi uma redistribuição política. A gente pode verificar agora nessa definição. As plantações voltaram-se para a exportação, utilizando mão de obra compostas majoritariamente por escravos africanos. Apesar da abundância das terras, o acesso à terra sempre foi dificultado pela presença perene do proprietário. Conforme Celso Furtado, a mesma foi explorada pela chamada empresa agrícola comercial, consequência da expansão comercial europeia. A pecuária foi introduzida por causa da demanda de carne e animais de tração e carga tanto para a empresa agromercantil quanto da posterior exploração mineira.
As primeiras concessões de terras brasileiras foram feitas a homens de recursos, ou seja, economicamente poderosos, capazes de assumir custos com grandes instalações e aquisição de escravos. A nova população de homens livres que chegava não tinha acesso às terras, já possuía donos. Tornavam-se, assim, dependentes dos grandes proprietários, trabalhando como artesãos, soldados ou eram aventureiros, o que permitiam que o controle de terra fosse mantido. O pequeno plantador se transforma em morador e os sitiantes se transformam em empreiteiros para derrubadas ou agregados para tarefas auxiliares das empresas. Celso Furtado cita a doação de terras para cafezais no Espírito Santo, a famílias que, quase todas alemães, que ficaram sob o controle dos comerciantes que acabaram por monopolizar a terra. Esse autor afirma que a propriedade da terra foi utilizada para formar e moldar um certo tipo de comunidade, que já nasce tutelada e o serviço dos objetivos da empresa agromercantil, o que explica por que a massa escrava liberta também se transforma em comunidades tuteladas, sem afetar muito os negócios das empresas agromercantil no país. Nesse sentido, se insere a afirmação de autores que qualificam o latifúndio como um sistema de poder pela manutenção do controle da terra. No Brasil, a Constituição de 1988 garante a desapropriação de latifúndios improdutivos para finalidade pública e interesse social, como a desapropriação da terra com finalidade de reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas, não sendo permitido, no entanto, a desapropriação de propriedade que tenha sido invadidas. É feita indenização ao ex-proprietários. Um aspecto frequentemente criticado nesse sistema é a falta de ajuda financeira para os camponeses assentados, o que muitas vezes acaba por gerar um novo êxodo rural. Êxodo rural é a expressão pela qual se designa o abandono do campo por seus habitantes, que, em busca de melhores condições de vida, se transfere de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. No Brasil, país onde as desigualdades no campo estão entre as maiores do mundo, 1% dos proprietários detém cerca de 50% das terras. Existe o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o órgão governamental responsável pela gestão desses problemas. No Brasil, existem vários movimentos organizados por camponeses. O que mais se destaca é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, conhecido como MST, cuja proposta é a melhor divisão das terras brasileiras, exigindo que o governo federal propicie medidas complementares ao simples assentamento, como a eletrificação e irrigação do campo, concessão de créditos rurais e execução de programas que visem estimular a atividade agrária e a subsistência do agricultor e de sua família. Outro movimento camponês do Brasil é o Movimento de Luta por Terra, o MLT. A luta pela terra tornou-se uma importante estratégia para reivindicar a reforma agrária, uma política pública que se concretiza com a desapropriação de terras não utilizadas para a implantação de assentamentos rurais. O tema ganhou relevância nas discussões nacionais e internacionais nos últimos anos, e os movimentos pela reforma agrária organizaram-se com o objetivo de ver a terra cumprindo sua função social. Apesar dos diversos avanços nos assentamentos e nas melhorias das condições de vida dos assentados realizados pelo INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, cria na década de 70 a inúmeras questões ainda não solucionadas.
O conflito pela propriedade se arrasta com a maioria dos proprietários contestando a desapropriação de suas terras, o que dificulta a desconcentração fundiária e, principalmente, a democratização do acesso à terra. Nesse sentido, uma trajetória histórica importante foi construída. Várias iniciativas envolvidas em diferentes momentos, vale citar alguns como o CPT, Comissão Pastoral da Terra, o CONTAG, Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, dentre muitos outros movimentos, todos lutando para mudar a realidade que impera de fome, pobreza e miséria no país. O Movimento do Sem Terra foi fundado por João Pedro Stedili, em janeiro de 1984. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tornou-se importante na apropriação do território, com foco na realização de uma reforma agrária que encontrou na Constituição de 1988, em seus artigos 184 e 186, a garantia legal para a ação da redistribuição das terras improdutivas, cumprindo assim a função social de desapropriação e distribuição igualitária das terras para a produção de alimentos. A luta pela terra soma-se à política pública estabelecida pelo Estado. Os participantes do MST formam grupos familiares para ocupar terras e conseguir o assentamento das terras demarcadas. São divididas em lotes, onde essas famílias iniciam a ocupação produzindo para a subsistência. Mesmo tendo a luta pela terra e a reforma agrária como bandeira, outras frentes importantes de conquistas sociais fazem parte do movimento que ganhou a visibilidade pela forma peculiar de suas ações. Um movimento que revela uma força social é aceito por alguns e rejeitado por outros. Mas apesar do lado que se escolhe, o fato é que uma cultura de luta tornou o MST uma das principais organizações na luta pela terra consolidada no Brasil. Formada por comunidades rurais e urbanas remanescentes de quilombolas, a palavra quilombo vem do idioma banto, sendo uma referência a guerreiro da floresta. Uma trajetória de luta pela propriedade desde o período colonial, a história das comunidades quilombolas é marcada pela resistência e conquista de terras por vários meios. Em 1938, com a Constituição Federal, a questão do direito à terra foi consagrado, assim como a valorização e proteção da identidade étnica dessa comunidade tradicional, o que é extremamente relevante. Entretanto, as concessões legais no reconhecimento de direito à propriedade se traduz em grandes desafios a serem percorridos para o legítimo reconhecimento das experiências socioculturais que garantam o respeito. Isso exige uma reforma agrária que contemple a territorialidade étnica e quilombola. Neste sentido, Paul Litter afirma que as populações tradicionais precisam ser legitimadas e regularizadas em suas propriedades, considerando as especificidades, sendo assim, esforço coletivo do grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território. A propriedade se torna de fato uma propriedade de direito legal e real. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima aula. Não atrase as atividades, Peço que mantenha todas as atividades em dia. Um abraço, até a próxima.